eu frequento essa sala aqui já há um bom tempo, acho essa sala ótima. Eu acho que eu vou pegar meu 13º e fazer uma sala dessa na minha casa. Certo, né? Olha, deixa eu explicar uma coisa, que eu falar do meu 13º para nem conseguir entender. Em sala de aula, eu jamais dou exemplo pobre. Por quê? Porque exemplo pobre é o cúmulo da pobreza. Você não vai fazer mesmo, tá certo? Então, estou numa estrada, tá, no meu Fusquinha, eu não estou na estrada e não estou no Fusca. Por que eu vou estar na estrada com Fusca com Jardim Macalé do meu lado? Tá? Eu vou estar na estrada com Ferrari, tá? Com, sei lá, Gisele Bündchen do meu lado. É o exemplo, exemplo, faço o que quiser, tá? Então, vou lá com meu 13º montar essa sala. Só que daí eu vou ter que chamar alguém para construir uma sala dessa na minha varanda. Mas estou sem 1 metro. Como é que eu vou fazer? Eu vou tirar umas fotos aqui para o cara saber como é que é, mas vou ter que dar a medida. E eu estou sem 1 metro. Como é que eu vou fazer aqui para... Eu posso fazer o seguinte, eu posso medir essa sala com o meu sapato? Eu posso fazer o seguinte, ó, posso fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sei lá, 40 sapatos de ledo de comprimento, 20 sapatos de ledo de altura. Aí eu vou anotando num papel todas as medidas, tirei a foto, faço os desenhos, croquis, e vou anotando em sapatos de ledo. Aí chamo um maluco para construir, pego o meu sapato, o croquis e dou para ele. Toma, construí a sala. Ele consegue construir? Consegue. O que eu fiz foi medida? Foi. Medir é exatamente isso. Medir é comparar grandezas de mesma espécie. Tá? Você precisa de uma grandeza que você tome com padrão e você compara outra que você quer medir com o padrão que você está usando. Tá? Medidas a gente usa desde criança, mesmo sem saber. Por exemplo, bola de gude. Bola de gude acho que é a brincadeira infantil que mais usa medida. Para começar, palmo. Tá? É uma unidade de medida. Você vai usar o palmo. Tá? Faz a linha, amarrai o trino do feridor. Tá? Marca a linha lá e joga a bola de gude para saber quem vai começar. Tá? Tem um triângulo. Bola de gude é maravilhoso. A aula de matemática foi feito para isso, né? Nunca chama um cara que está jogando bola de gude para explicar para ele que o volume da bolinha é 4/3 de PR ao cubo, que ele não vai querer saber, mas que tem matemática pra caramba naquilo, tem. E é medida. Outra, que é esquisito, mas trabalha direto com a ideia de medida, é mamãe posso ir. Brincaram desse troço já? Não, mamãe posso ir? Quantos passos? 10 de formiga, aí você anda devagarzinho. 5 de elefante. Na verdade, você está trabalhando com essa ideia de comprimento. Tá? Muitas brincadeiras infantis envolvem questões de medida. É necessário o método, porque quando eu falo esse troço de sapato, muita gente pensa o seguinte, é fácil, ele pega o sapato, vê quanto mede o sapato, converte para metro e passa a trabalhar com metro. É necessário um metro para medir? Não. O metro é um padrão arbitrário. O metro foi algo arbitrário. E o palmo? O palmo, com muita frequência, as unidades de medida são tiradas do corpo humano, tá? A jarda, que é um padrão de unidade de medida, Henrique I, distância da ponta do nariz dele ao dedão. Tá? Polegado é o polegar do cara, do Henrique. Intimidade, sentiu? Henrique I. Nós isso. Olha só, na Bíblia, o pé também é a mesma coisa, vem do mesmo Henrique. Na Bíblia, a arca de Noé é dada em côvados, tem as medidas. Tá? Eu até fui lá ver quanto é que dá, eu anotei aqui em algum lugar, mas não sei se vale a pena eu procurar, não. Tá? Côvado está aqui, ó. A arca de Noé tem comprimento de 300 côvados, tem 3 andares, 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Quanto é que é um côvado? É a distância do cotovelo até aqui. Tá? Existe mais no registro de côvado. E o côvado mudou com o tempo, a gente não sabe quanto é que é um côvado. O que significa
que em caso de dilúvio não adianta montar a arca, porque nós não sabemos o comprimento dela. Tá certo? Agora, se você pensar que cada um pode usar o que quisesse, por exemplo, se você usasse pé para comprar tecido e o preço fosse dado em sapato, em vez de 5 metros de sapato, em vez de 5 metros, em vez de 20 sapatos de ledo desse tecido, e o preço fosse dado por quanto custa o sapato de tecido, nós teríamos um sério problema, né? Porque quem tivesse pé pequeno saía no prejuízo. Tá? Tinha que ser só nego de sapatão, tá? Sapato desse tamanho, coloca no... Ia ser um espetáculo. Daí a gente tem que padronizar. A padronização para valer, claro que tem um monte delas que vão surgindo. Vocês já devem ter visto alguma vez na vida, por exemplo, o cálculo do primeiro cálculo do raio da Terra, feito por Eratóstenes. A unidade de medida era o estádio, que era usado em Roma Antiga. Tá? Padrões de medidas, um monte deles existiam. A brincadeira começou a ficar mais séria quando a ciência começou a se desenvolver, o comércio começou a ficar pesado para valer. E na Revolução Francesa começou uma discussão para valer. Tá? Na Revolução Francesa se definiu o metro. O que vai ser o metro, qual vai ser a unidade utilizada na França inteira. Tá? Conforme o tempo foi passando, começou a surgir a necessidade de aumentar a precisão no uso do metro. Tá? Para ganhar nosso tempo, eu fiz uma pesquisa sobre alguns valores de metro. Tá? Em 1793, o metro foi definido como um décimo de milésimo de um quarto da circunferência da Terra, medido pelo meridiano que passa em Paris. Na verdade, a circunferência da Terra tem 40 mil quilômetros. Tá? O raio da Terra é de 6.400 quilômetros aproximadamente. 40 mil quilômetros. O que você pode não ter reparado, mas a maior parte dos carros ultrapassa isso mole. Tá? O meu, eu já estou indo para 60 mil, ou seja, de casa para cá, de cá para cá, de cá para cá, eu já dei uma volta e meia no planeta. O último que eu tive, um Unozinho, que eu vendi ele com 240 mil quilômetros. Tá? Eu já estava empurrando para ele conseguir andar, porque ele não andava mais, né? 240 mil, eu trato eles bonitinho. Tá? Quem comprou, comprou bem. Não valia mais nada mesmo. Olha só. Mas 240 mil quilômetros dá o quê? 6 voltas em torno do planeta. Tá? Planeta, a gente anda um bocado de carro fazendo essas brincadeiras. Mas para vender tecido... mas tem um problema, né? Tá legal. O mundo acabou, a gente reiniciou a humanidade, vamos começar tudo de novo, a gente achou livro. Aí nessa dos livros começa a aparecer um monte de livros de física, medidas, que a gente vai ter que reproduzir para poder desenvolver de novo a humanidade. E eles usam o metro, então nós vamos precisar do metro. Aí a gente acha essa definição do metro. Vai lá e monta, que eu quero ver. Não é tão simples você pegar o comprimento do meridiano que passa em Paris, dividir em 4, depois em 10 mil, para achar qual é o pedaço. Uma das brincadeiras de você criar o padrão é você conseguir um padrão, que seja de fácil obtenção. Tá? 2, que seja indestrutível. Tá? Um dos problemas do padrão é você criar um padrão indestrutível. Tá? Indestrutível que eu faço é o seguinte, padrão de ângulo, que para mim é o melhor padrão que existe. É um dos mais antigos. O ângulo reto é o padrão de medida de ângulo. Eles partem... Tem 2 padrões que a gente usa. O ângulo de um radiano, que não parte do ângulo reto, que também é indestrutível, e o ângulo reto. Porque o reto, para você obter, você pega uma folha, dobra aqui, depois dobra aqui. Quando você abrir, os vincos formaram um ângulo reto. Acabei de obter um padrão de ângulo, um padrão de medida de ângulo. Agora, imagina que o maluco pegue um pedaço de metal, 2 varinhas de metal e colhe. E passa a chamar isso aqui de, sei lá, um alfa. Alfa é muito comum. Ang, esse é o Ang. Padrão de medida Ang. Tá? Então você vai pegar um outro ângulo e ver como é que... Quantos Angs cabem aqui? Cabem 2 Angs e meio. O padrão está feito. Só que o padrão está aqui.
Aí um aluno começa a me perturbar. Ô, moleque, cala a boca! Acabei com um padrão, bati na mesa. O problema de você ter um padrão como esse é que ele é destrutível com muita facilidade. Né? Se você puder ter, por exemplo, um ângulo reto, se alguém rasgar o meu papel, eu faço outro. Tá? Então, as unidades que são criadas, elas são criadas tentando manter essas duas condições. Tem que ser de fácil obtenção e tem que ser o mais indestrutível possível. Você tem que conseguir recuperar. Em 1883, eles criaram uma outra. Em 1883, eles fizeram uma barra de platina iridizada, a 0 graus de temperatura que é feita, e marcaram 2 riscos nessa barra. A distância de um para o outro era chamada de 1 metro. Em 1960, aí não dá para decorar, eu tinha que escrever mesmo, tá? Se definiu com padrões subatômicos. 1 metro é 1.650.763,73 comprimentos de onda no vácuo da radiação na transição entre os subníveis 2P e 5S do átomo de criptônio 86. Isso é 1 metro. Tá? Mole. Vai ali no laboratório da escola e tira 1 metro de... Depois, em 1983, passou a ser definido como uma fração percurso que a luz faz. Tá?